Cláudia Codde atua como gestora executiva na Codde Escola de Negócios, é doutora em História Econômica pela USP, graduada em Administração de Empresas pela FGV e autora do livro Mundo em Crise, a Libertação e o Abandono da Sociedade. Mentora da Liga dos Empreendedores da FGV de São Paulo, Codde também trabalha como colunista da Invest News e consultora da CIFS no Brasil, a Copenhagen Institute for Future Studies. Cláudia Codde, seja muito bem-vinda à nossa tarde aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada à Fundação Família Previdência pelo convite para falar de um tema tão relevante quanto a longevidade, o aumento da expectativa de vida, e o meu agradecimento a todos que estão conectados conosco também. Pois é, a Cláudia vai falar para a gente hoje sobre um dos temas mais importantes do momento, a aposentadoria e o desafio da longevidade. Então, Cláudia, a palavra está contigo. Ok, eu vou puxar uma apresentação para a gente acompanhar, para nós acompanharmos juntos. Só um minutinho. Estão todos vendo, não? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho o desafio da longevidade. O que isso representa em termos, os 6 primeiros slides, os 7 primeiros slides. Eu vou tratar o desafio da longevidade em números. A gente vai dar a dimensão do que é esse desafio da longevidade, né? O primeiro número que a gente pode apresentar é o aumento da expectativa de vida pelo mundo, né? Vamos ver as dimensões da longevidade no mundo. Vejam nesse gráfico que em 1960 as pessoas viviam até 50,1 anos de idade. Agora, em 2019, as pessoas, em média, no mundo, estão vivendo 72,6 anos de idade. Então, a gente ganhou 45% a mais de vida. Nós ganhamos 22 anos e meio de vida. Nós ganhamos quase o período que seria a infância, a adolescência, até o início da vida adulta. O que isso representa em termos de quantidade de pessoas no mundo? Nós tivemos no mundo um tsunami de 813 milhões de pessoas a mais. Isso seria o terceiro, se todas essas pessoas acima de 50 anos de idade formassem um país, elas formariam o terceiro país mais populoso do mundo. Então, em 1960, nós éramos 236,514 milhões de pessoas, e agora nós somos 1 bilhão e 50 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, a população mundial ela cresceu 4,5% praticamente. Em seguida, a gente vai ver que nem todo mundo cresceu da mesma forma. Se a gente for ver os números fechados, normalmente eles podem nos enganar, né? Quando a gente abre por região, a gente vai ver que aqui embaixo, Europa e Estados Unidos, tiveram aumentos bem menores na longevidade, na expectativa de vida. Viviam entre 68 e 70 anos na década de 1960 e agora estão vivendo 79 anos, até os 79 anos. Já a Ásia, com a China, principalmente, elevou muito a expectativa de vida, elevou em 64% a expectativa de vida. Na África também, embora a África não tenha superado a barreira da média de 70 anos de idade, como média de longevidade, ela elevou bastante a expectativa de vida, e na América do Sul a gente elevou a expectativa de vida em 34%, principalmente graças ao Brasil. E por falar em Brasil, em 1960 nós vivíamos, e no Brasil nós demos show, porque em 1960 nós vivíamos até 54 anos, e agora nós estamos superando a média mundial, estamos vivendo até quase 76 anos, ganhamos 40% de vida a mais, a nossa expectativa subiu 40%.
E agora, para a gente saber quantas pessoas a mais, com mais de 50 anos, nós temos no Brasil, também superamos a média mundial. A nossa população cresceu quase 8 vezes, população acima de 50 anos. Foi um tsunami de 25 milhões de pessoas a mais. Nós temos hoje cerca de quase 30 milhões de pessoas com idade acima de 50 anos no Brasil. Como a gente disse, os números, às vezes, eles enganam, os números fechados. Então, quando a gente abre esses números e a gente começa a ver como a longevidade se distribuiu em classes sociais, e aqui eu digo a longevidade, aqueles que estão superando os 60 anos, nós vamos ver que existem grandes diferenças. Vejam que 23% da classe A e B, 23,3%, ou seja, a classe A e B é composta por 23,3% de pessoas com idade acima de 60 anos. A classe C tem 18,5% de pessoas com idade acima de 60 anos. E depois a gente tem uma longa queda, uma queda abrupta na classe D e E. A gente pode dizer que apenas 3,6% de pessoas que compõem a classe E conseguem superar os 60 anos. E nesse ponto é que eu gostaria de falar um pouco sobre reforma da Previdência. Ontem, no evento, nós falamos de reforma da Previdência como um grande feito sobre o ponto de vista fiscal, era uma necessidade sobre o ponto de vista fiscal para o Brasil. No entanto, o que o mundo inteiro está, em função do aumento de longevidade, está trabalhando é de uma forma mais ampla. Não só a questão fiscal é importante, né, que os governos consigam suportar daqui para frente o aumento de longevidade e prover sustento para a sociedade com a idade acima, com a idade madura, para a terceira idade, como também outros aspectos têm que ser vistos. Numa reforma da Previdência, aumentar o tempo de contribuição e cortar benefícios não corresponde a uma reforma da Previdência efetiva. Por quê? Por 3 fatores fundamentais, pessoal. Viver mais não significa capacidade de trabalhar mais. 44% dos recursos do INSS são destinados a pessoas que sofreram um acidente de trabalho. E pessoas com acidente e restrições permanentes ao trabalho se mantêm desde a década de 80 em cerca de 4% da destinação dos recursos do INSS. Portanto, quando eu reduzo apenas a idade e corto benefícios, eu não considero que viver mais não significa a capacidade de trabalhar mais. Também não significa, viver mais não significa que você vai aumentar as vagas de trabalho ou que todas as pessoas estarão preparadas para as novas vagas de trabalho. E, por fim, como nós vimos, aumentar a longevidade não significa que ela tenha aumentado entre as classes sociais, entre todas as pessoas da mesma forma, né? Portanto, uma reforma previdenciária é muito mais do que um instrumento fiscal. Ela precisa ser trabalhada de uma forma mais ampla, mais abrangente. Em função de todos esses desafios numéricos que foram colocados sobre a longevidade, eu gostaria de trazer alguns fatos relevantes aqui. Além da reforma da Previdência, ela não cortar benefícios e reduzir a idade, não significar uma reforma previdenciária ampla e significativa à sociedade, sobre o ponto de vista econômico, também não parece muito inteligente. 40% do PIB dos Estados Unidos vem deste nicho de pessoas com idade superior a 50, 60 anos de idade. Nos Estados Unidos, esse nicho de pessoas, essa economia, essa capacidade de consumo é chamada de economia prateada, quando diz respeito a esse nicho de pessoas acima de 50 anos. Enquanto atualmente essas pessoas contribuem com 8,3 trilhões de dólares para a economia americana e são formadas por baby boomers,
pessoas que nasceram aí a partir de 1945 em diante, a previsão é que em 2050 a gente já tenha uma contribuição desse nicho de pessoas com idade acima de 50 anos de 26,8 trilhões de dólares para o PIB americano. Então, essas pessoas não podem ser desprezadas também, esse nicho de pessoas acima de 50 anos não podem ser desprezados sob o ponto de vista econômico. Vamos falar sobre os riscos que a longevidade traz à sociedade. São 3 que eu elenquei aqui para vocês. O aumento do custo com saúde, a exclusão do mercado de trabalho e o empobrecimento. Exclusão do mercado de trabalho tem até um nome agora, pessoal, chama ageísmo, né? O preconceito com relação à capacidade que pessoas acima de 50 anos têm para preencher as novas vagas de trabalho. Vamos tratar de cada um desses riscos primeiro, depois a gente vai falar das oportunidades e sobre investimentos. Risco da longevidade sob o ponto de vista de pressão sobre os custos da saúde. Nós temos um aumento das doenças crônicas no mundo. O que são doenças crônicas? São doenças não transmissíveis, como diabetes, problemas cardíacos, Alzheimer. Embora a gente tenha vivido numa pandemia agora e tenha sofrido com a transmissibilidade de uma doença, do coronavírus, as doenças que mais matam, 71% das mortes no mundo, vêm de doenças não transmissíveis, doenças crônicas. Portanto, se espera que haja um aumento do custo com saúde, dos gastos com saúde, em função desse aumento das doenças crônicas. E, no mais, nós temos um aumento do custo com tecnologia na área da saúde. O 5G está aí. Esse 5G, ele promete trazer realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e promete revolucionar a área da saúde. A gente tem, pelo menos, 75 unicórnios, empresas de tecnologia avançada, que valem hoje, que têm um valuation de cerca de 214 bilhões de dólares. Né? Existem muitas empresas novas, chamadas health techs, que estão nascendo e trazendo tecnologia nova e que implicarão em custos novos para a área de saúde. O segundo grande risco que traz a longevidade é aquilo que a gente chama a exclusão do mercado de trabalho, o ageísmo. A sociedade considera que, o mercado de trabalho considera que pessoas acima de 50 anos, elas têm uma queda de produtividade ou não se adaptam às mudanças, são resistentes às mudanças e às inovações. Elas passam por um processo de invisibilidade após os 50 anos e principalmente após os 60 anos. E eu peço para vocês aguardarem, na área de oportunidades, nós vamos falar muito sobre como solucionar ou como amenizar esse problema de exclusão da área do mercado de trabalho, desse nicho de pessoas que se encontram no momento de maior acúmulo de capacidade e de experiência. O terceiro risco que a gente tratou, e muito sério, é sobre o empobrecimento durante a aposentadoria, né? Esse empobrecimento ele ocorre porque há um déficit previdenciário, ou seja, o dinheiro acaba antes de possível, né? A pessoa continua plena, viva, e o dinheiro acabou. Pela ação da correção monetária, ou seja, pela ação da inflação, que corrói o poder aquisitivo da renda daquele aposentado, daquela pessoa que vive de uma renda previdenciária, e porque fez um mau plano de usufruto, ou seja, gasta mais ou gasta erradamente os recursos que foram acumulados para a aposentadoria, né? Esse empobrecimento é muito sério, né? E nós vamos, em função desses 3 riscos que nós elencamos, nós vamos tratar agora como é que pode ser a aposentadoria aí do futuro. Provavelmente, em função do aumento da longevidade, todos os riscos que nós colocamos, a sustentabilidade da aposentadoria
ela poderá vir de um conjunto de estratégias, que inclui todos esses elementos. Acesso à previdência social e ou privada, seguros, continuar trabalhando, uma composição familiar, ou seja, todos juntos, compondo a renda daqueles aposentados dentro de casa, um downsizing residencial, ou seja, você utiliza um dos patrimônios mais valiosos que você tem, que é a residência, você se muda para uma residência menor ou para uma cidade de menor custo e passa a utilizar a sua residência anterior como fonte de renda. E também, obviamente, a revisão constante dos seus custos, né? Vamos ver o que nós precisamos dar mais foco aqui em tudo isso que nós estamos elencando sobre o conjunto que pode garantir a sustentabilidade durante toda a sua expectativa de vida, toda a sua vida, né? O período de aposentadoria. A primeira coisa que eu sugiro é um foco, durante a aposentadoria, um foco muito estreito na reposição das perdas inflacionárias. Como vocês estão vendo aqui no enunciado abaixo, 5% de inflação ao ano é metade da inflação que nós vamos ter esse ano. Para alguém que costuma gastar 60 mil por ano, em 10 anos, esses 60 mil, ele se transformará em R$ 97.700. Então, um foco muito estreito na reposição de perdas inflacionárias. O segundo aspecto muito importante durante a aposentadoria é uma coisa que nos perguntam muito a nós consultores, assim, sobre o fundo de aposentadoria, eu opto por uma renda garantida ou faço o saque, né, desse valor, né? Eu administro, eu invisto esse valor fora do fundo. Vamos lembrar que se você optar por uma renda garantida, os recursos investidos, eles ficarão sob domínio do gestor, tá? Você perde o acesso aos recursos investidos em troca de uma renda garantida. E muitos desses recursos investidos, muitos desses fundos de previdência, eles têm dado como única opção o usufruto por tempo determinado, por prazo certo, né? Então, em determinado momento, quando acabar o saldo do fundo de previdência, você vai ficar sem essa renda garantida. Por outro lado, se você busca autonomia, se você retira esse dinheiro do fundo e passa a fazer gestão autônoma desse fundo, por favor, se preparem como investidores, né? Se preparem para fazer análise de risco, se preparem para fazer estratégia de resgate, né? E, principalmente, se preparem para tomar decisões de investimento e não delegar decisões de investimento para agentes, consultores e blogueiros. O terceiro item muito importante durante todo o seu período, toda a sua longevidade, esse período de aumento de expectativa de vida, o período de aposentadoria, você não abrir mão dos seguros. Especialmente quem não se aposentou ainda e puder fazer um seguro, é muito importante. Seguros de saúde, é bem possível, embora a gente tenha seguros de saúde muito caros no Brasil, é muito possível que as fintechs quebrem um pouco desse monopólio, criem um pouco de concorrência nessa área. Está havendo a verticalização também, a verticalização feita adequadamente dentro da governança adequada, a verticalização dos planos pode trazer alguma economia de custo. O outro seguro muito importante é de vida, né, os seguros pessoais de vida e acidentes pessoais, que podem garantir, em caso de morte ou mesmo de invalidez, que sua família fique protegida, e você mesmo, em caso de invalidez. Alguns seguros pessoais admitem um resgate antes do falecimento. E os seguros patrimoniais, quer dizer, a sua casa pode ser o seu bem de maior valor. Então, garantir a sua casa de acidentes, etc., garantir o valor da sua casa, também é um item muito importante. Os seguros não são tão caros assim, é possível... Também as fintechs têm trabalhado em seguros muito importantes agora, barateado os seguros, e é importante para a sua aposentadoria.
O que nós podemos ter de inovação em termos de aposentadoria é que as gerações garantam a aposentadoria ou a longevidade, garantam o bem-estar na longevidade das gerações futuras, né? Dado o aumento da longevidade, dados os riscos que nós estamos colocando aqui, é muito possível que a sustentabilidade da sua aposentadoria venha de um conjunto de estratégias e que investir cedo, como todo mundo preconiza, não seja mais suficiente, ou seja, investir num fundo de providência na juventude ou no início da sua vida laboral não seja mais suficiente, que você tenha que fazer um plano de previdência, garantir esse plano de previdência já para gerações futuras, né? Você antecipa o tempo, você antecipa o investimento para os seus filhos, a previdência para os seus filhos. Vamos aí a mais um item importante, mas esse item, a gente falou dos riscos, e agora a gente vai falar de alguma coisa muito mais agradável, que são as oportunidades que envolvem o aumento da longevidade. O aumento de longevidade traz um mar de oportunidades, e vamos ver aí algumas delas, né? A possibilidade de novos aprendizados, a possibilidade de estar num estado de independência, a possibilidade de acelerar velhas ideias e a possibilidade de distribuir conhecimento, distribuir sabedoria e experiência. Então, o primeiro item, os novos aprendizados, é você voltar à sala de aula, você aprender novos conceitos, novas matérias, enfim. Estado de independência, eu estou falando de autonomia, né? De realizar um trabalho autônomo. Acelerar novas ideias, eu estou falando de empreender na terceira idade. E distribuir conhecimento, obviamente, eu falo de dar aulas, fazer palestras, como eu estou fazendo aqui, ensinar as pessoas, repassar conhecimento. Vamos tratar de duas oportunidades importantes aí nesse cenário. A primeira delas, a possibilidade de se tornar um autônomo, né? Pessoal, essa possibilidade de se tornar um autônomo não é uma saída para o aposentado. O que a gente chama de gig economy, que é um nicho de pessoas, esse gig economy abriga freelancers, autônomos e temporários, né? É uma tendência em todo o mundo, né? Houve um aumento nos Estados Unidos de 30% da economia realizada do mercado de trabalho que está na mão de autônomos, né? 40% das pessoas acima de 50 anos nos Estados Unidos que trabalham exercem profissões autônomas. Então, o trabalho autônomo não é só uma saída, um quebra-galho para o aposentado. As plataformas hoje de comercialização colocaram consumidores muito próximos dos prestadores de serviço, dos produtores. Então, a possibilidade de você realizar um trabalho autônomo é muito real, e isso te insere no mercado de trabalho como um todo, na tendência do mercado de trabalho como um todo. O outro item, outra grande oportunidade é a possibilidade de você acelerar velhas ideias, né? Se alguém disser para você que empreender é uma coisa de gente jovem, você diga a ele que é mentira. Um estudo feito pela MIT, que é uma universidade norte-americana muito importante, com 2.700.000 pessoas, chegou à conclusão que 40% dos empreendedores, né, no período de 10 anos, né, que eles analisaram, 40% dos empreendedores iniciaram seus negócios com 42 anos. E outros, um percentual maior ainda, 47%, conseguiram o crescimento dos seus negócios com a idade de 45 anos, né? Então, não imaginemos que empreender é só para pessoas jovens. As pessoas da terceira idade, elas têm muita experiência, inclusive as pesquisas mostram que uma pessoa com 50 anos tem 1,8%, tem 1,8 vezes mais chance de dar certo, de tocar um negócio e fazê-lo crescer do que uma pessoa com 30 anos de idade.
A seguir, a única coisa que eu sugiro, frente a todas essas oportunidades, por favor, não espere a aposentadoria começar para você se preparar para entrar nesse período. Você se preparou durante mais de 20 anos entre ensino básico, médio e superior para entrar no mercado de trabalho. Não imagine que vai ser bom você entrar na aposentadoria sem ter se preparado para ela, né? Sem ter se preparado para estas oportunidades que foram elencadas no mínimo. Então, dar aula não é uma coisa que consegue se fazer só oferecendo experiência. É preciso conhecer as demandas do mercado, empreender, se tornar um autônomo, envolve você saber captar, saber montar uma plataforma, fazer o seu marketing, né? Conversar com o cliente, saber qual que é a demanda, conhecer o seu nicho de mercado. E mesmo buscar um curso, aprender mais, é importante que você saiba qual é o talento que você quer desenvolver nesse momento e aquilo que te deixaria mais feliz. Agora a gente vai falar da longevidade no dia a dia, construir essa longevidade, construir um bem-estar nessa longevidade. Ontem foi falado sobre alguns problemas da atualidade e nós vamos reiterar hoje. Nós temos eleições em 2022, nós temos uma onda inflacionária que ataca as economias do mundo, nós temos uma diplomacia ambiental que tem se tentado praticar, e quando se fala de problemas ambientais, é importante ressaltar, pessoal, nós não se trata de diminuição dos níveis dos rios ou aumento do clima, aumento da temperatura do mundo, da Terra. Se trata de problemas práticos, como uma crise hídrica que já abate 17 países do mundo e causa migrações muito importantes. Crise de liquidez, o que é isso? Vocês sabem que a partir de 2018, a crise de 2008, 2009 no mundo, a crise financeira, as taxas de juros no hemisfério norte, Japão, Europa e Estados Unidos baixaram muito. O dinheiro se tornou barato e muitos captaram empréstimos ou investiram em capital de risco. Nesse momento, é possível que a gente tenha uma reversão disso e as taxas comecem a subir, o que dificulte o pagamento desses empréstimos e algumas dificuldades de cumprir as suas obrigações. Depois nós temos um problema de mudança da ordem global, ou seja, Europa e Estados Unidos com menos influência nas questões internacionais, e Rússia e China com mais influência nas questões internacionais, e, finalmente, a desglobalização. O que é isso? É cada vez mais os países se fechando e construindo a balança de comércio dentro das suas fronteiras. É o que a China chama de dual circulation, ou seja, ativar os mercados internos e depender menos de exportação e importação. Isso atinge em cheio países exportadores como o Brasil. Então, frente a todos esses desafios que nós temos na atualidade, como eu construo a minha longevidade, o meu bem-estar da longevidade ao longo do tempo? Investindo bem, né? E eu sugiro que o primeiro foco desse investimento continue sendo, independente de estar ou não dentro do período de aposentadoria, um foco muito grande na atualidade em repor os danos causados pela inflação e buscar no mercado um prêmio, ou seja, títulos ou fundos que contenham títulos que trabalham com IPCA mais prêmio, IPCA mais juros. Dessa forma, você tem garantida a reposição da inflação, que promete ser superior a 10% esse ano, e também nos prejudicar o ano que vem, e também ganha um prêmio. Eu gostaria de ressaltar alguns, e agora sendo um pouco mais dura e assertiva, nós temos visto aí, desde a queda de taxa de juros no Brasil, aí desde 2014, 2015, uma euforia nos capitais de risco do Brasil, seja em ações, seja em criptomoedas, seja em... É preciso lembrar que se você verificar a valorização da Bolsa Brasileira entre 2011 e 2020, e você retirar o efeito da inflação, descontar a inflação da valorização que a Bolsa sofreu nesse período, entre 2011 e 2020,
ela perdeu para a poupança, ela perdeu para a inflação. Muitas vezes, valorizações muito agudas nos fazem, e taxas de juros baixas, nos fazem tomar risco. Riscos quando o nosso perfil não é adequado. Tomar risco desnecessário. Tomar risco quando o nosso objetivo é garantir o bem-estar nosso e de nossa família no período de independência financeira. Portanto, eu peço que tomem cuidado, que estudem finanças, ou seja, investimentos em geral, e eu vou dizer a vocês que investimentos não é algo tão difícil assim. Muitas vezes as pessoas falam de marcação a mercado, volatilidade, certo? Uma série de termos que podem ser desmistificados. Vamos tentar desmistificar e mostrar num quadro, ou simplificar num quadro esses investimentos, ou seja, a construção do nosso bem-estar na longevidade no dia a dia. Opções de investimento não precisam ser algo tão difícil. Vamos separar os investimentos como bens, né? Eu posso pegar o dinheiro que eu tenho sobrando e comprar bens do tipo, por exemplo, imóveis, né? Esses imóveis, eles podem ser imóveis comerciais ou imóveis residenciais. Esse bem, seja uma residência, seja uma propriedade para veraneio, seja uma propriedade para fins comerciais, ele tem um valor e esse valor pode ser muito relevante durante o período da sua aposentadoria. Como um escape, uma proteção, um hedge, uma garantia, caso os recursos líquidos, dinheiro, falte. E, por favor, também sendo bem aguda agora e objetiva, existe um mote, às vezes, de alguns consultores e agentes autônomos que, olha, eu estou te dando de rendimento muito mais do que o teu aluguel, então venda o seu imóvel, aplique comigo, você vai ter uma renda maior. Cuidado, o imóvel, ele não é só a construção, ele tem uma valorização do principal, ele é terreno, ele é o imóvel, o empreendimento, o ativo que está construído ali em cima e a renda que ele pode lhe prover. Esse terreno e essa propriedade, ela tem valorizações sazonais. Às vezes, ela demora um pouco para ter o seu valor atualizado, mas ela tem valorizações sazonais, como a gente teve uma onda aí de valorização de imóveis forte há pouco tempo. Então, são uma forma de investimento muito interessante. E a outra forma de investimento, simplificando bastante, são os títulos. E que tipo de títulos eu posso comprar ou buscar fundos que tenham esses títulos lá dentro, né? Eu posso ter títulos públicos de renda fixa, muitos já ouviram falar, eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, né? E existe um programa chamado Tesouro Direto que distribui, vende esses títulos para o público em geral. É uma compra fácil, líquida, né? Você tem títulos pré-fixados, pós-fixados, e nesse nicho de títulos públicos, você tem títulos que rendem IPCA, inflação, mais um prêmio, mais uma taxa de juros. Muitos deles vão falar, olha, cuidado, eles têm marcação a mercado, eles oscilam. É verdade, eles oscilam ao longo... Se você compra um título público para vencimento em 2024, 2026, ele, ao longo desse período, ele vai oscilar um pouco, como a Bolsa oscila, né? Como os títulos em Bolsa oscilam também, muitas vezes, drasticamente ao longo do período. Mas, no final, eles lhe garantem o que você precisa e o que foi combinado. Eles vão lhe repor a inflação mais o prêmio. Então, você pode imaginar que num ano com 10% de inflação, mais um prêmio de 2%, você está ganhando 12% ao ano. Você garantiu a correção monetária dos seus recursos, mais um prêmio, né? Os títulos privados de renda fixa. Aí a gente está falando de LCI, LCA, CDBs também, né? E temos os títulos privados de renda variável, que aí a gente tem as ações, os fundos imobiliários, moedas, metais, etc. Os títulos privados de renda fixa, eles têm vários deles que não só têm IPCA mais um prêmio, eles vão repor a inflação do seu dinheiro
vão garantir a reposição, a correção monetária do seu dinheiro, mais um prêmio, e ainda vão te livrar da tributação, do tributo, né? Todos esses títulos de renda fixa, públicos ou privados, se você quer pouco risco, sofrer pouco com as oscilações no período em que você tem o título, compre títulos de curto prazo que vencem em 2022, 23, 24. E os títulos de renda variável, que são aí títulos de alto risco, como eu falei para vocês. Para terminar, eu gostaria de deixar uma frase aqui para vocês, né? E depois me disponibilizar a questões. Essa frase, ela foi mudada, mas ela se baseou numa frase que é atribuída a Albert Einstein, né? Não atribua aos novos ciclos os seus insucessos. Dessa forma, você violenta o seu talento e privilegia mais os problemas do que as soluções. Nós temos a bênção de estar vivendo mais, né? Aqui no Brasil, vivendo 22 anos a mais, da década de 60 até agora. Em 60 anos, nós ganhamos 22 anos de vida em média. Nós precisamos trazer as classes sociais mais baixas, D e E, para este mesmo privilégio, dar à classe E e D esse mesmo privilégio, do aumento da longevidade. A reforma da Previdência foi inevitável e útil sob o ponto de vista fiscal, mas tirou da proteção social pessoas de classe baixa, de renda, da classe C, da classe E e D, né? Pessoas que raramente conseguem ultrapassar aos 60 anos de vida por questões de qualidade de vida. Entre os riscos que a longevidade nos traz, o empobrecimento, etc., existem formas da gente minimizar esses riscos, fazendo uma estratégia ampla para essa aposentadoria, uma estratégia que inclua a família, que inclua fundos, seguros, que tenha a nossa casa própria, se for o caso, se tiver esse privilégio, como um RED, como uma garantia, assim como seguros, e também que se procure o conhecimento sobre investimentos, tendo como foco um elemento muito perverso ao longo com o aumento da longevidade, a correção monetária sobre os seus recursos que estão garantindo a sua aposentadoria. A correção monetária, ela pode diminuir muito o teu poder aquisitivo e levar a uma situação financeira muito delicada ao longo da aposentadoria, especialmente com o aumento da expectativa de vida. Existem muitas oportunidades que essa longevidade nos traz. A oportunidade, e para que você usufrua delas, para que você usufrua dessa bênção, por favor, se preparem com antecedência. Como eu disse, nós nos preparamos para entrar no mercado de trabalho durante anos, durante nossa infância, adolescência e início da nossa idade adulta. Então, se prepare para entrar na aposentadoria e poder distribuir conhecimento, poder aprender, empreender ou se tornar um autônomo. E, principalmente, tome os seus investimentos, aprendam novamente sobre investir e tenha em mente que no mercado nós temos investimentos seguros e que podem garantir o seu bem-estar durante o período da sua aposentadoria, que é um período que deve ser conservador, e, no mais, você também tome cuidado que com a baixa da taxa de juros e a explosão de profissionais na área de investimento, nós tivemos muitas chamadas ao risco de forma inadequada para perfis que não se encaixavam à tomada de risco, que não precisavam tomar risco e que não poderiam tomar risco nesse momento de tanta instabilidade. Eu espero ter trazido conhecimento a todos vocês, eu espero que as informações que eu tenha trazido sejam úteis a todos vocês e me coloco a partir de agora à disposição para questões, que sempre costuma ser a melhor parte das palestras. Muito obrigada a todos e um forte abraço.
Cláudia, nós que agradecemos muito pela sua apresentação aqui, excelente. A gente já está recebendo algumas perguntas pelo nosso WhatsApp. Vou até relembrar o número para que você que está nos acompanhando possa mandar ainda as suas perguntas. 99336-2410, código 51. Tem alguma pergunta que já chegou aí, presidente? Sim, primeiro parabenizar a Cláudia pela brilhante explanação. E eu gostaria de aprofundar contigo um pouco mais esses dados do crescimento da expectativa de vida. Né? Vejam que são números bastante expressivos, né? Que bom que estamos vivendo mais, mas viver mais também pode significar uma má notícia se não tiver uma preparação. A gente sabe que um desafio hoje muito grande da longevidade, até se discute muito a questão da sustentabilidade do planeta, né? Conciliar o tripé econômico, social com o ambiental. E o conceito de sustentabilidade é uma preocupação em suprir as necessidades da atual geração, sem comprometer as gerações futuras. Mas, diante desse acelerado movimento da expectativa de vida, talvez nós estamos aí já invadindo as gerações futuras, né? E talvez esse conceito ele tenha que ser até atualizado nesse momento para uma preocupação de nós para nós mesmos, né? Que planeta nós estamos deixando para nós ali na frente. Então, isso é um debate bastante interessante, e eu gostaria que tu aprofundasse por essa curva. A gente sabe que o Brasil acelerou muito essa expectativa de vida e também a queda da fecundidade, mas pelo que tu tem observado em outros países, é possível dizer quando essa curva vai declinar? Tem alguma mudança substancial nesse comportamento? Até mesmo a questão da pandemia, que se discute muito o impacto nessa taxa de longevidade da nossa população brasileira? Com as novas tecnologias chegando, existe muito pouca gente ou muito poucos institutos que se arriscam a falar que, olha, a longevidade ela vai ter um limite, né? Então, nós temos aí uma revolução tecnológica pela frente. Como eu disse, o 5G é muito mais que o 4G, né? Ele vai ser uma implantação de uma rede completamente diferente e vai popularizar e tornar acessível ao consumo do público em geral coisas como realidade aumentada e realidade virtual, inteligência artificial. E esses três elementos, eles podem também revolucionar a área médica e trazer um aumento de longevidade ainda superior ao que a gente vem observando. É claro que, dentro da restrição que a gente tem, dentro do nosso conhecimento, a gente não consegue imaginar um aumento de longevidade muito superior ao que a gente está alcançando, ao que a gente vai alcançar nos próximos 20 anos, né? Que pode atingir aí 96 anos, entre 96 anos e 105 anos. Mas, com certeza, a gente pode afirmar que existe esse limite hoje, mas que a revolução tecnológica não nos endossa, não nos aconselha a dizer que isso seria o limite, não. Cláudia, estão chegando, então, perguntas do pessoal que está nos acompanhando. A Helena de Canoas, por exemplo, pergunta como governos e empresas estão lidando com a questão da exclusão do mercado de trabalho, considerando que teremos menos jovens ao longo do tempo disponíveis para a ocupação do mercado de trabalho. Excelente pergunta, né? E me permite falar de algumas iniciativas. A gente vive num mundo em que a gente está trabalhando a admissão da diversidade. Esta é uma informação. E a outra informação que ela também traz na pergunta dela é que as duas pontas sofrem. Tanto os jovens sofrem com falta de vagas de trabalho, por falta de experiência, quanto os que ultrapassam 50, 55 anos também sofrem com exclusão no mercado de trabalho. Para os mais maduros, essa onda de inclusão que nós estamos vivendo, ela é muito importante. Esse ageísmo, que é a exclusão no mercado de trabalho, ele vem sendo trabalhado por muitas empresas, inclusive algumas empresas, algumas techs, algumas startups, vêm trabalhando a inclusão dessas pessoas com mais de 55 anos. Por exemplo, a Hype 50+,
ou a Tsunami 60+. São duas startups muito interessantes no mercado, que fazem, que ajudam as empresas a contratar pessoas acima de 55 anos e incluí-las de forma adequada. Porque o importante não é só você, obviamente, as pessoas acima de 55 anos, 50 anos, estão na plenitude do conhecimento e também da inteligência emocional, né? Estão atingindo aquele estado de ponderação adequado sobre os temas. No entanto, não basta admiti-los, é preciso que elas sejam inseridas nas empresas da forma adequada, nos ambientes adequados, para que elas não se sintam fora, né, do ambiente produtivo, que elas possam agregar. Então, a pergunta é muito interessante. Esse movimento de ampliação e de admissão da diversidade inclui também a inclusão de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. E já existem startups trabalhando isso. As empresas que não trabalharem a inclusão das pessoas de terceira idade não só perderão um grande valor, como também estarão fora da nova dinâmica de produção, né, de produtividade, inclusive. Tem o valor de toda a experiência que você mesmo disse, né? Que quem chega ao ponto de se aposentar tem a capacidade de compartilhar. As empresas perderiam muito não tendo isso, né? Temos mais perguntas aqui que estão chegando pelo WhatsApp. A informalidade afasta o brasileiro da aposentadoria. Que soluções poderíamos ter para isso, visto a renda baixa do mercado informal? É a pergunta da Ana, da cidade de Getúlio Vargas. Por um lado, o mercado ele caminha para uma autonomia, certo? Eu acho que eu vou primeiro falar um lado mais anárquico dessa falta de formalidade. O mercado formal, ele cada vez é menor, ele cada vez é mais reduzido na economia moderna, né? Eu costumo dizer que é uma pena que as escolas continuem formando os nossos estudantes para o mercado formal de trabalho. A informalidade, ela tem uma importância muito grande, porque ela pode ser o futuro do mercado de trabalho, né? A autonomia, o empreendedorismo. O que não pode haver na informalidade é falta de proteção, por exemplo, previdenciária, né? O que não pode ter é não ter produtos no mercado para atender, por exemplo, empreendedores informais, né? Ou autônomos, né? Então, não só os informais sofrem com a falta de planejamento previdenciário, mas empreendedores também não têm, às vezes, produtos, autônomos não têm produtos para garantir a sua previdência privada. Então, eu diria o seguinte, de uma forma um pouco revolucionária, os informais não estão errados, eles estão na tendência do mercado. O que precisa é um pouco mais de proteção a eles. Precisa, muito mesmo. Muito bem. Cláudia, eu vi que tu abordaste sobre a questão da reforma da Previdência. Eu gostaria de explorar um pouco esse ponto contigo. A gente sabe que diferentes governos fizeram reformas, em comum, todas elas, como tu bem disseste, busca aumentar tempo de contribuição e reduzir benefício, e isso não será mais suficiente. Qual a tua opinião sobre a inserção de um pilar capitalizado obrigatório numa possível futura reforma da Previdência, que certamente essa discussão virá novamente? Excelente pergunta novamente. As reformas, a gente precisa entender um pouquinho como que o mundo está vendo, porque o problema previdenciário de sustentação da Previdência não é só um problema exclusivo nosso, é do mundo inteiro. Então, quando a gente olha o que a OECD está tentando construir junto com outros países, é realmente um pilar, onde as pessoas menos afortunadas, né, a sua previdência é sustentada pelo governo, as pessoas que estão no mercado de trabalho, elas são providas de fundos de pensões, né, fundos de pensão, fundos de previdência privada, desenvolvidos pela empresa, pelo mercado de trabalho, pelas instituições onde cada um trabalha. Então, é uma divisão de responsabilidades, né? Caso contrário, é evidente que o governo não conseguirá sustentar
todo esse aumento de expectativa de vida, né? E o aumento do número de pessoas, da população em geral, que irá ter mais de 50, 60 anos e que entrará na época de aposentadoria. Esse tema se tornou muito polêmico durante a última campanha eleitoral, o problema da capitalização. Se falou que no Chile não deu certo, e realmente não deu certo, e em alguns outros países também não deu certo. O que é fato é que é uma discussão importante, né, que não pode ser feita de supetão, quer dizer, nós estamos prestes a entrar num problema fiscal urgente, e aí a gente resolve fazer uma reforma da Previdência, para não nos tornarmos, para não tornar o sistema inadimplente. Isso tem que ser estudado com antecedência e, com certeza, o que se constrói no mundo, que a gente está vendo, as instituições e os outros países desenvolverem, é um pilar de previdência que conte com fundos de pensão, fundos de previdência privada desenvolvidos pelo mercado de trabalho, nas instituições, nas empresas, deixando ao poder público a responsabilidade sobre as pessoas menos providas, com menos poder aquisitivo. Pois é, justamente nesse sentido que vem a pergunta do Eduardo de Novo Hamburgo. Considerando que a reforma da Previdência tenta resolver o problema fiscal, de que forma uma futura reforma pode beneficiar a necessidade de renda das classes menos favorecidas? As classes menos favorecidas, o que o mundo está construindo ou pensando junto, as classes menos favorecidas, aquelas que têm menos acesso à educação, ao mercado de trabalho, elas precisam de um amparo social. Muita coisa mudou no mundo, pessoal, mas a necessidade de que a classe social D e E conte com o apoio do governo, isso não mudou. Então, o governo deverá ser e deve continuar responsável pela manutenção, pelo não empobrecimento na velhice, né? Para o resto, para o restante da sociedade, eu acredito particularmente muito no trabalho que o Família Previdência faz, o desenvolvimento de fundos de previdência para empresas, né? Empresas aí alocando, desenvolvendo fundos de previdência para os seus empregados, fundos de pensão, assim como enfim, empresas, o mercado privado tomando a responsabilidade sobre os seus trabalhadores. E mais um adendo, a ampliação da prateleira de produtos de previdência, especialmente para pessoas autônomas, empreendedores e pessoas que são informais mesmo. É uma preocupação do Gustavo, de Porto Alegre. Como proporcionar uma proteção social digna aos empreendedores de si? Ele diz que circulam nas ruas atendendo por aplicativos de alimentação e de transporte. É tão fundamental porque o mais difícil nessa situação de empreender é você se lembrar que o seu futuro não é agora, você tem um futuro, né? Primeiro, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de extremo risco. Apenas cerca de 30% dos empreendedores sobrevivem mais de 10 anos, né? Então, aos empreendedores, embora nós não tenhamos ainda uma prateleira diversa de produtos para autônomos, empreendedores e pessoas independentes, laboralmente, né? Eu só posso sugerir que não esqueçam de pagar o seu INSS a todos, não esqueçam do INSS, é um direito de cada um. E, por favor, não esqueçam de fazer uma previdência privada. Embora alguns direitos de previdência privada estejam restritos, como ganhos vitalícios, etc., não esqueça disso, será muito importante. E não esqueça de investir e aprender sobre investimentos, o seu futuro vai ser longo. O lamentável é que muitas dessas pessoas estão em busca da renda para conseguir sobreviver para aquele dia, para aquela semana, né? Exato. Será que é necessário e será que é possível, diante de tantos sacrifícios que estão sendo feitos nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, será que é necessário sacrificar mais alguma coisa para conseguir fazer esse investimento futuro? Você tem razão e trouxe todos nós à realidade. A gente pode dizer aquilo que é recomendável, mas com certeza a gente esbarra na atualidade, na precarização da renda de todos com a pandemia,
né? E com o empobrecimento de todos mesmo durante esse período tão triste que a gente passou agora. Muitos deles não vão ter recursos mesmo para se aposentar. E é uma triste realidade que a gente enfrenta nesse momento. Cabe a nós exigirmos, né, pressionarmos para que reformas aconteçam. Muito mais do que a gente buscar a reforma da Previdência, nós precisamos voltar a crescer. Essa é a chave de todos os questionamentos que esse evento fez ontem e que todos estão fazendo agora. Muito mais do que diminuir nossa dívida ou fazer cumprir qualquer recomendação de investimento, é a gente voltar a crescer. Nós temos que voltar a ter competência para crescer no país. E aí todos terão dinheiro ou recursos para viver melhor e para garantir o seu futuro. Tomara que a gente consiga isso logo, né? Cláudia Coddia, consultora, muito obrigada pela sua apresentação excelente, pela conversa que tivemos hoje. Estamos um pouco melhor preparados, né? Talvez para o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que foi uma palestra aí com muito conteúdo para todos o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço a toda a família Previdência, a vocês todos e a todos que estiveram conectados aqui. Como eu disse, eu espero ter passado informações úteis e me mantenho à disposição. Um forte abraço a todos.